Fala galera do Física Lord. Hoje vamos estudar aqui de maneira resumida acerca da resultante tangencial e centrípeta. Vamos entender aí do que se trata essa nomenclatura, né? Por que resultante, por que tangencial, por que centrípeta? Bom, nós temos aqui uma determinada curva que um carro faz, sei lá, um avião. Aqui é o nosso objeto. Para que esse objeto execute esse movimento, vai aparecer uma força resultante para cá. Por quê? Porque as suas componentes vai ter uma nessa direção tangente e outra nessa direção centro. Tá vendo? Consequentemente, o nosso objeto ele vai tender a fazer essa curva. Por isso, aqui a gente chama de força tangente, aqui de força centrípeta. Centrípeta porque sempre aponta para o centro. E tangente porque ela sempre aponta de maneira tangencial, ou seja, ela sempre tende a fazer o objeto sair da curva. Como você pode ver aqui, o módulo dessa força resultante, módulo quadrado, né, vai ser a força centrípeta ao quadrado, mais a força tangente ao quadrado. Então, pessoal, por a força centrípeta e a força tangencial serem resultantes, elas vão ser sempre iguais à soma de todas as forças que agem no sistema. E se houver, por exemplo, então se houver força de atrito no sistema, se houver uma força de atrito aqui agindo, então a força de atrito tem que ser igual a essa força resultante aqui, ó, o módulo da força resultante. Então, a nossa força de atrito, que normalmente é o coeficiente de atrito vezes m vezes g, tem que ser igual à força resultante, que no caso é a raiz quadrada da força centrípeta ao quadrado, né, mais a força tangente ao quadrado. Tá vendo? Ela é uma força resultante. Se houver duas, se houver, por exemplo, uma força elétrica, você não conhece bem a força elétrica, mas é dado por essa expressão aqui, que a carga é o campo. Então vai aparecer a força elétrica somada com a força de atrito, que tem que ser igual à raiz quadrada disso aqui. Se houver, além disso, uma força gravitacional, mg, tá vendo? A soma de todas as forças que agem no sistema, ó, a soma de todas as forças, essa aqui é uma versão condensada da soma, tem que ser igual à força resultante, que é justamente a raiz quadrada da força centrípeta ao quadrado mais a força tangente ao quadrado. Então, ó, F1 mais F2 mais F3 vai ser igual a isso aqui. Isso para movimentos curvilíneos, né? Que é quando há a força tangente e a força centrípeta. Matematicamente, nós podemos expressar a força centrípeta como sendo m v quadrado sobre r. Mas você sabe que a força é massa vezes a aceleração, no caso aqui é a aceleração centrípeta. Então, nós obtemos aqui, consequentemente, a aceleração como sendo v quadrado sobre r. Quem é esse r? É o raio de curvatura, é o raio da trajetória. Então, como você está vendo nessa curva, ó, se você aproximar aqui, ó, por exemplo, assim, você vai ter um círculo, né? Mais ou menos um círculo aqui. Então, nós vamos ter um ponto aqui, que a distância dele até o objeto vai dar o raio da trajetória. Então, é sempre isso. Aí tá aí. É v quadrado sobre r. A força tangente, ela não tem uma fórmula. É somente a massa vezes a aceleração tangencial. Usando a física superior, usando outras coordenadas, nós podemos sim determinar uma expressão para essa aceleração tangencial. Mas não vem ao caso agora. Na próxima aula eu vou fazer a demonstração dessa aceleração centrípeta. Claro, eu vou usar nível superior para resolver isso. Por isso que, se você quiser saber a origem, é bom você ver. Mas se não, você pode pular para o terceiro vídeo, que é sobre questões. Então tá aí. A partir dessa resultante,
aliás, a partir dessa curvatura, nós vamos ter uma força resultante sempre agindo no sistema. Não tem como o objeto fazer curva sem a força resultante. E essa força resultante é a raiz quadrada da força centrípeta ao quadrado mais a força tangencial ao quadrado. Lembrando que, como é uma força resultante, tem que ser igual à soma de todas as forças. Para o movimento circular uniforme, que é quando o objeto faz aqui um movimento de círculo perfeito, a força tangente ela é igual a zero. Então, nós vamos ter apenas a força centrípeta agindo aqui no... Ela não vai agir no objeto. Essa força centrípeta ela é uma resultante. Ela não age no objeto. Tem que lembrar disso. Força centrípeta não age no objeto. Ela é uma força resultante. Beleza? Então, se nesse caso aqui houver uma força elástica, KR, então KR tem que ser igual a mv² sobre R. Se houver também uma força gravitacional junta aqui, então mg mais KR é mv² sobre R. Claro que você tem sempre que levar em conta aí os sinais. Então, se houver, por exemplo, uma força, sei lá, uma força magnética agindo aqui para cima, então KR menos, né, porque está no sentido oposto, QVB tem que ser igual a mv² sobre R. Beleza? Sempre se lembrem disso aqui. Força centrípeta vai ser uma força resultante, ela não age no corpo. Então é isso, pessoal. Tudo que a gente tinha para falar a respeito da força centrípeta e da força tangencial já foi falado aqui. Aqui está a formulinha, né, que eu já mostrei para vocês. E por esse vídeo, tudo que tinha para a gente ver, a gente já viu. Vamos ver também essa relação com a velocidade angular no próximo vídeo. Beleza? E é isso. Deixe seu gostei, comente aí qualquer dúvida que você tiver. E não deixe de acompanhar lá na página do Instagram, que eu posto frequentemente resumos sobre força centrípeta, sobre toda a dinâmica no geral. E claro, tem algumas dicas valiosas para você ir bem aí no seu vestibular ou no seu curso superior.